Bom dia, irmãos. Queremos cumprimentar a todos que nos acompanham remotamente neste domingo. Nós louvamos a Deus neste dia 14 de março, e nós estamos nesse final de semana exclusivamente com transmissões, com o nosso culto transmitido online, sem a participação dos irmãos aqui na igreja. Mas quero cumprimentar a todos vocês que nos acompanham de casa, e Deus os abençoe, e que nesta manhã nós possamos ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração, nos ensinando e trazendo a edificação que cada um de nós precisa. Quero desde já convidá-los a participar deste momento com inteiro coração, com integridade, em espírito e em verdade, porque é assim que a palavra do Senhor nos ensina, que deve ser a adoração do povo de Deus, que deve ser a participação do povo de Deus no momento de edificação e de ensino da palavra. Portanto, cuidado com as demais conexões nesse momento. Tente fixar sua atenção única e exclusivamente no momento de culto e de adoração. É um exercício, nós todos compreendemos, muito mais difícil acompanhar com atenção esse momento de culto na nossa casa, onde somos distraídos por tantas coisas. Mas Deus nos faz passar por um momento assim agora, e temos que entender que a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Então abra sua Bíblia para nós iniciarmos na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versos de 12 a 17, nós leremos nesse momento. Eu convido você a fazer esse exercício agora. Abra sua Bíblia em casa, leia com a sua família, leia em voz alta a palavra do Senhor, para que realmente a gente tenha essa noção de que estamos reunidos e estamos em culto ao Senhor, estamos reunidos em estudo, em escola dominical. Colossenses capítulo 3, versículos de 12 a 17, vamos ler todos juntos a palavra do Senhor. Leiamos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Vamos orar nesse momento, iniciando nosso culto, nossa escola dominical. Ó Deus bendito, te agradecemos nesta manhã por mais uma semana que o Senhor nos permite viver. Obrigado pela semana que encerramos e obrigado por este novo dia, ó Deus, que podemos iniciar um novo ciclo na nossa vida. Pedimos ao Senhor que nos ajude, como tens feito até aqui, ó Deus, que o Senhor continue a nos sustentar, pois Tu és o Deus provedor. Que o Senhor continue, ó Deus, a nos livrar de todo o mal, pois o Senhor é o nosso general e também o nosso refúgio. Continue, ó Deus, a conduzir a história como tens conduzido até aqui, soberanamente, fazendo a vontade do Senhor, que nós temos certeza que é boa, perfeita e agradável. E no meio, ó Deus, das crises, das dificuldades, das tempestades da vida, como nesse momento enfrentamos, ó Deus, em todo o mundo, nós clamamos pelo socorro do Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da tribulação. E que o Teu trono é um trono gracioso, de onde, ó Deus, nós podemos fruir, ó Pai, respostas às nossas orações, socorro para as nossas crises, os nossos momentos de dificuldade e alegria para o nosso coração. E por isso, ó Deus, diante do Teu trono de graça, nesta manhã, nós, ó Deus, humildemente nos aproximamos, clamando ao Senhor que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor fale ao nosso coração neste dia, que o Senhor nos fortaleça,
que o Senhor nos edifique e nos ajude, ó Deus, a viver vida que te agrada, vida, ó Deus, que te louve, e que o Senhor nos preserve de todo o mal, e que o Senhor nos conduza, ó Deus, para uma caminhada de santidade e uma caminhada de testemunho vivo daquilo que o Senhor nos tem feito. Assim, nesta manhã, ó Deus, te louvamos, te agradecemos e clamamos ao Senhor pelo teu socorro. Clamamos ao Senhor pelo perdão para os nossos pecados. E que o Senhor, ó Deus, neste momento, com o teu Espírito, nos dirija para a edificação da nossa vida. Livra-nos, ó Deus, dos nossos, ó Deus, intentos pessoais. Livra-nos, ó Deus, daquilo que diz respeito somente a nós mesmos. Mas ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos no Espírito e a fazermos a vontade do Senhor. Especialmente, ó Deus, nesse momento eu clamo ao Senhor, que o Senhor me ajude a transmitir a tua palavra com fidelidade diante de ti e diante do teu povo, ó Deus, que se reúne remotamente, ó Deus, e acompanha de suas casas o estudo da tua palavra. Assim, ó Deus, sê conosco nesta manhã e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Quero convidá-los para nós cantarmos. É sempre bom cantar em nossas casas. É sempre bom louvar a Deus nos lugares aonde o Senhor nos colocou. No Inário Novo Cântico que vocês têm, que é o inário usado pela Igreja Presbiteriana, nós vamos usar 2 hinos nesta manhã para bendizer o nosso Deus. O hino 128 e o hino 129. E vamos cantar de nossas casas. Não fique apenas assistindo, a execução do hino, mas participe, cante com a sua família, exalte ao Senhor. É bom que as paredes da sua casa, é bom que os teus vizinhos, os teus amigos ouçam adoração a Deus, ouvinda dos seus lábios nesse momento, neste dia, que é o dia que o Senhor fez, que é o dia do Senhor. Louvemos então ao Senhor com o hino 128 e na sequência 129. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terrenais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor
querer saber quão doce é a divina comunhão. Podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Amém, graças a Deus. Vamos cantar também, na sequência, o hino 129 do Inário Novo Cântico, Vigilância e Oração. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigiai e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, levando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigiar e orar. De manhã e sem cessar vigiar e orar. Amém, graças a Deus, que nós podemos ter essa confiança e podemos contar com o cuidado do Senhor a cada momento do nosso dia, a cada hora que passamos, que vivemos. O nosso Deus tem cuidado de nós. Antes de nós passarmos ainda para a parte do nosso estudo, eu quero convidá-los, irmãos, como temos feito ao longo dessa semana e como temos desde a semana passada insistido com a igreja,
nós devemos buscar ao Senhor em oração. E eu quero convidá-los nesse momento, antes de continuarmos, para que todos nós, nesse instante, fechemos os nossos olhos e intercedamos a Deus pelo nosso país. Oremos ao Senhor pelas pessoas enfermas, não apenas no nosso país, mas no mundo. Mas aqui especialmente, e de forma muito importante, em nosso país, nós lidamos com vários problemas. Não apenas os problemas de saúde, mas uma série de outras instabilidades pelas quais nós passamos. E infelizmente temos notado, sentido, o próprio povo de Deus, as nossas lideranças, muitas vezes divididas por conta do cenário em que nós vivemos. Especialmente em dias tumultuados, em dias difíceis e complicados como os nossos, muitas vezes as nossas predileções, os nossos pontos pessoais, eles se sobrepõem àquilo que deve ser a principal marca do povo de Deus, que é o amor, e especialmente a luta pela verdade, mas não a verdade dos homens, mas a verdade de Deus, da sua palavra, e anunciá-la e defendê-la publicamente diante dos olhos de todos. Nós vivemos especialmente um conflito ideológico por conta deste mundo que está engendrado, afundado numa filosofia conhecida como a pós-verdade, e nesse sentido todos os absolutos são questionados, são negados, e a palavra de Deus é o maior de todos os absolutos. Aliás, ela é a verdade absoluta, e por essa verdade nós devemos lutar, por ela nós devemos viver, e é desta verdade que depende toda a nossa vida e a nossa esperança. E então, nesse cenário, muito mais importante do que as nossas defesas políticas pessoais ou as defesas de nossas opiniões, é a defesa da verdade, a proclamação do Evangelho com fidelidade ao Senhor, também com amor às pessoas. E nesse cenário, juntando com a crise sanitária que temos de saúde, é absolutamente necessário que nós como igreja clamemos ao Senhor, oremos insistentemente diante do nosso Deus, pedindo que Ele venha em nosso socorro, pedindo que Ele nos auxilie, pedindo que Ele nos sustente no meio dessa dificuldade. Então quero convidá-los nesse momento, feche os seus olhos em casa, você, os seus filhos, a sua família, vamos clamar ao Senhor. Ao longo dessa semana, todos os dias, às 20 horas da noite, você na sua casa, todos nós, cada um no nosso lar, nós devemos nos reunir. Esse é um chamado da igreja, um chamado da nossa liderança, um chamado do povo de Deus, não apenas aqui em Assis, mas em todo o Brasil, para que a gente reserve um tempo de oração e coloque diante do Senhor a nossa vida, as nossas famílias, nossa igreja, nossas cidades que estão sofrendo, as pessoas que estão internadas, aquelas que estão necessitadas de um socorro, que o Senhor possa nos ajudar. Oremos ao Senhor então nesse instante, todos juntos. Ó Pai bendito, nesta hora queremos clamar a Ti, ó Deus. O Senhor sabe, ó Pai, da grandiosidade do problema que enfrentamos. Nós sabemos que o Senhor, que governa todas as coisas, ó Deus, tem em sua mão sobre toda a história, e tudo o que acontece, tudo o que existe, ó Deus, por causa da Tua vontade e dos propósitos do Senhor que são santos. Mas no meio disso tudo, ó Deus, nós enfrentamos essas dificuldades no meio de toda a humanidade caída, e sentimos, ó Deus, as dores de tudo aquilo que acontece. Ó Deus, e especialmente nesse momento, como nação, como Estado, como cidade, ó Deus, como igreja, nós gememos, ó Deus, junto com essa sociedade, junto com o mundo, ó Deus, por causa das mortes, por causa, ó Deus, do descaso, por causa, ó Deus, da insegurança, por causa do medo, principalmente, ó Deus, por causa da ansiedade que toda essa circunstância nos traz. Ninguém, ó Deus, consegue de fato dizer quais os rumos corretos a serem tomados, quais as medidas que são realmente seguras a serem adotadas, e no meio disso tudo, ó Deus, cada líder tem tentado à sua maneira achar uma solução, e todo o povo tem sofrido, ó Deus. Alguns sofrem, ó Pai, por causa do isolamento, por causa da solidão e da ansiedade. Outros sofrem, Senhor, por causa das necessidades provocadas por todas essas medidas. Outros sofrem, ó Deus, com a própria enfermidade. E em todos os sentidos, ó Deus, todos sofremos, todos, ó Deus, temos passado por esse momento, que tem sido um momento, ó Deus,
trágico na vida de muitas famílias, trágico, ó Deus, para a vida dos trabalhadores, trágico para a nossa nação, trágico também, ó Deus, para o povo do Senhor, que não pode se reunir, que não pode adorar junto, que tem, ó Deus, se afastado e o amor em muitas circunstâncias tem esfriado. Ó Deus, trágico, ó Pai, para todos nós, para as nossas famílias, para as crianças afastadas da escola, para os adolescentes, para aqueles, ó Deus, que sonham com uma profissão e, ó Deus, tem os seus sonhos postergados, tem os seus sonhos, ó Deus, adiados, e nós todos, ó Deus, sentimos as dores uns dos outros, e se não sentimos, nos ajude a sermos, ó Pai, compassivos e sentirmos essa dor um do outro, para que nesse momento, ó Deus, realmente nós, unidos em clamor ao Senhor, possamos depositar todas essas nossas ansiedades diante do Teu trono de graça. É o que fazemos nesta hora quando clamamos, ó Deus, e suplicamos ao Senhor: tem misericórdia de nós, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, diante desse desafio, ajuda-nos, ó Deus, diante dessa dificuldade, ajuda-nos, Senhor, diante desse momento traumático na vida de tantas pessoas. Traz, ó Deus, a cura para aqueles que estão enfermos, traga, ó Deus, o suprimento, a provisão do Senhor para aqueles que passam necessidade. Abre os nossos olhos, ó Deus, e quebranta o nosso coração para ver as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor, e que o Senhor nos dê generosidade, nos dê um coração, ó Deus, grato e generoso para ajudá-las. Dá-nos, ó Deus, também uma posição das nossas vidas pessoais, ó Pai, de preventividade, que nós sejamos cuidadosos, que nós sejamos preventivos, ó Deus. Livra-nos, ó Pai, desta enfermidade, livra-nos, ó Deus, desse cenário terrível, e no meio, ó Deus, de tudo isso, ó Pai, dá-nos a paz, dá-nos o amor e a compreensão para, ó Deus, apresentarmos a verdade do Evangelho com coragem, com autoridade, ó Deus, sem medo, ó Pai, cheios do Teu Santo Espírito, mas que nós possamos mostrar, ó Pai, a verdade da Tua Palavra, que mostra, ó Deus, a justiça que realmente é justa, que é a do Senhor, que mostra o governo do Senhor sobre todas as circunstâncias, o que nos traz paz, o que nos traz calma ao coração, que mostra, ó Deus, que o Senhor não terá por inocente os culpados, aqueles, ó Deus, que solapam o povo, aqueles que nesse momento, ó Deus, usam, ó Pai, tudo aquilo que está à sua disposição para, ó Deus, enriquecerem ilicitamente, para tirarem o recurso que era para socorrer o pobre e o necessitado. Ó Deus, a Tua Palavra nos diz que o Senhor não terá por inocente quem faz isso, e então, ó Deus, nós queremos diante do Senhor colocar diante do Teu altar, ó Deus, a vida dos necessitados, a vida de cada um de nós, para que o Senhor nos socorra, mas queremos colocar diante do Senhor também a vida de cada autoridade desse nosso país, começando por nossas cidades, estados e governo federal, que o Senhor, ó Deus, coloque temor no coração desses homens, para que eles entendam qual é o propósito para o qual o Senhor os levantou, e como liderança do povo, como responsáveis, como governantes, ó Deus, que eles ajam de tal maneira, ó Pai, temendo ao Senhor e fazendo aquilo que é necessário para socorrer e salvar a vida das pessoas, ó Deus, que sofrem em filas aguardando por uma vaga em hospital, que sofrem, ó Deus, sem ter o que comer, sem ter alimento para colocar em casa, que sofrem, ó Deus, o isolamento e a tristeza de não poder ter contato com suas famílias. Ó Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, ó Deus, sustenta-nos no meio dessa tragédia, livra-nos, ó Deus, livra os jovens, adolescentes, ó Deus, os pais responsáveis por suas famílias, ó Deus, intento da depressão, ó Pai, que muitas vezes conduz ao suicídio, esse intento de morte, esse pensamento de achar que a morte é uma saída para o problema. Livra a mente, ó Deus, dos nossos adolescentes, livra a mente do jovem, livra a mente do homem adulto, da mulher adulta, do idoso, ó Deus, desse pensamento terrível de morte, e ó Deus, coloque esperança nos corações por meio de Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a falar dessa esperança, ajuda-nos a compartilhar essa esperança, ó Deus, para as demais pessoas. Nós, ó Deus, cremos que o Senhor é o Senhor de toda a terra, todas as coisas estão em Tuas mãos, e é das Tuas mãos, ó Deus, que nós esperamos um livramento, que nós esperamos um socorro. É no Senhor que nós confiamos, é no Senhor que nós depositamos todas, ó Deus, as nossas esperanças, e é diante do Teu trono de graça, ó Deus, que nós entregamos todas as nossas ansiedades, pedindo socorro e pedindo, ó Deus, o livramento e a resposta do Senhor para as nossas orações.
orações. Ajuda-nos, ó Deus, a clamar mais. Ajuda-nos a orar mais. Ajuda-nos a depender mais do Senhor a cada momento, ó Pai. E ouve a nossa oração, nós te pedimos, ó Deus, responde-nos, ó Pai, não porque nós merecemos, mas responde, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua graça, por causa da tua misericórdia. Responde-nos, ó Deus, por causa do teu Filho, ó Pai, que pagou as nossas dívidas, que colocou sobre nós a sua justiça. Responda-nos, ó Deus, pelo nome de Cristo, nosso mediador, e socorra-nos, Senhor. Socorra cada uma das nossas famílias, é o que nós te pedimos. Socorra a nossa cidade, socorra o nosso estado, socorra o nosso país, socorra o mundo, ó Deus, que sofre e geme nesse momento por causa dessa grande e terrível crise pela qual passamos. Ajuda-nos, ó Deus, e que no meio de tudo isso, ó Pai, o Senhor nos ajude a colher aquilo que é bom, porque em todas as circunstâncias o Senhor nos ensina, em todas as circunstâncias o Senhor transforma, em todas as circunstâncias, ó Deus, o Senhor faz a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos a enxergá-lo, ó Deus, ajuda-nos a vivê-la, ajuda-nos, ó Deus, a aprender com tudo isso que estamos passando e vivendo. Assim, ó Deus, nós clamamos diante do Senhor, assim, ó Deus, nós entregamos nossa vida, família, igreja, cidade e país diante do teu altar, ó Deus, suplicando o teu socorro, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Amém. Vamos lembrar, irmãos, de clamar todos os dias. Precisamos do socorro do Senhor. As nossas armas humanas e as nossas tentativas através dos meios humanos são pequenos demais frente à grandiosidade da crise que se apresenta diante dos nossos olhos. Nós precisamos pedir ao Senhor e precisamos depender do Senhor a cada momento. Pois bem, vamos nesse momento, irmãos, passarmos então para nosso estudo. A proposta nossa desde o início de 2020 tem sido a de estudar a Confissão de Fé de Westminster, e nesse estudo nós já estamos no capítulo de número 21, e especialmente nesse momento temos estudado sobre o culto ao Senhor. Este capítulo 21 está dividido em duas partes. Ele fala a respeito do culto, né? O culto que nós prestamos ao Senhor, o culto religioso, o culto público, e a segunda parte ele fala sobre o dia do Senhor, o domingo. Nós estamos terminando hoje a primeira parte, que é sobre o culto público. Então, nós estamos no parágrafo 5º deste capítulo 21 da Confissão de Fé, que eu vou ler, e depois de ler nós vamos explanar um pouco o assunto, concluindo então como deve ser o culto público, o que deve fazer parte do culto e a nossa atitude ao participar desse momento de adoração a Deus. E depois, no domingo que vem, onde nós vamos encerrar esse capítulo, nós vamos falar sobre o dia do Senhor, o domingo. Muita gente tem curiosidade, tem dúvidas sobre o dia de sábado, o sábado do Senhor, o dia do Senhor, o dia do domingo, qual que é a relação, por que nós adoramos a Deus no primeiro dia da semana, o que eu posso fazer nesse dia, o que eu não posso fazer nesse dia. E então eu quero aguçar a curiosidade de vocês durante esta semana, para que domingo que vem vocês participem aí da nossa aula da Escola Dominical, que será especialmente falando sobre o dia do Senhor, sobre o domingo cristão, sobre o dia da adoração, do culto religioso. Hoje nós vamos, portanto, então concluir a primeira parte, que é a parte daquilo que compõe o culto ao Senhor, de acordo aqui com a Confissão de Fé de Westminster, que está fundamentada exclusivamente na Bíblia. E então eu quero ler para vocês o parágrafo de número 5. Se você tem a confissão em mãos aí em casa, por favor abra e acompanhe comigo a leitura. Nós estamos na página aí, nesta versão que eu uso, que é a última edição, né? Está aqui para quem quiser aí conferir. Nesta edição é a página 157 da Confissão de Fé, capítulo 21 e parágrafo 5º. A leitura das Escrituras com santo temor, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus, com entendimento, fé e reverência, o cântico de salmos,
com gratidão no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes do culto comum oferecido a Deus. Além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graça em ocasiões especiais, os quais, em seus vários tempos e ocasiões próprias, devem ser usados de um modo santo e religioso. Muito bem, então esse é o ponto para nós do 5º capítulo. Nós tratamos de questões especiais sobre o culto, que o culto deve ser ao Deus revelado, ao Deus que se auto-revelou e, portanto, deve ser de acordo com aquilo que Ele revelou de si mesmo, deve ser exclusivamente a Deus, através da mediação de Cristo Jesus, com o auxílio do Espírito Santo, bem como as nossas orações devem ser assim também. Não devemos fazer orações por motivos ilícitos, nós não devemos orar por eles, por esses motivos, nem por pessoas que já morreram, nós não devemos nem orar por elas, nem orar a elas, mas antes devemos orar única e exclusivamente a Deus e interceder diante de Deus pelas pessoas que estão vivas, por aquelas que ainda podem ter suas vidas mudadas e transformadas neste tempo por Cristo Jesus, porque quanto àqueles que já morreram, o seu tempo passou, e quanto a elas, nenhuma mudança, nenhuma alteração pode ser feita ao seu status eterno. Mas quanto aos vivos, nós devemos orar, interceder por eles, apresentar o Evangelho, animá-los, discipulá-los e ajudá-los nesta caminhada para que sirvam ao Senhor. Dita então estas palavras introdutórias sobre o culto, o parágrafo 5º, então, os teólogos de Westminster, eles definem aquilo que a Bíblia nos apresenta como parte do culto. Eles não vão definir, como nós já tratamos aqui, objetos de culto. Eles vão falar a respeito das partes do culto. Quando nós falamos sobre objetos de culto, lembre que nós adoramos única e exclusivamente a Deus. E para adorar a Deus, nós só contamos com a mediação de Cristo Jesus e com o auxílio do Espírito Santo. Portanto, não há nenhum outro objeto de culto. Não tem vela, não tem genuflexório que cause algum tipo de impacto nas nossas orações, e não há nenhum objeto que faz parte da igreja ou do ambiente que nós separamos para adorar, que deve ser ou deve participar dessa adoração como um meio para chegar a Deus, né? Nem santos feitos de barro, nem nenhum tipo de amuleto, nem nenhum objeto, mesmo que seja um objeto significativo para a fé cristã, como uma cruz, ou como vários símbolos que a igreja já teve ao longo da história em suas bandeiras, como um cajado, essas imagens todas que fazem parte da cultura cristã, nenhuma delas deve ser usada como objeto para adoração ou receber em si mesmas a adoração como se fossem objetos de culto. O culto é exclusivamente a Deus, pela mediação de Cristo Jesus e com o auxílio do Espírito de Deus. Uma vez que a gente entenda isso, então, o que nós vamos ter como parte do culto? Obviamente não vão ser objetos e nem serão os lugares. Não é algo que está contido dentro de um recipiente, dentro de um local. Ela não é topogeográfica, ou seja, ela não é uma adoração topocêntrica, ou seja, que exija uma posição geográfica no espaço para que ela seja aceita. Se você lembrar no Antigo Testamento, durante muito tempo, durante muitos momentos, a igreja adorava a Deus, especialmente no tabernáculo, depois no templo, e aquele era o local da presença de Deus. Deus se manifestava ali, e era ali que Deus tinha que ser adorado. Já no Novo Testamento, nós lemos essa lei cerimonial e essa adoração estabelecida num único lugar, ela não procede mais, esse meio não é mais usado. Quando Jesus foi questionado sobre isso, Jesus foi perguntado se os verdadeiros adoradores e se a adoração a Deus deveria acontecer em Jerusalém ou em Samaria. E Jesus respondeu: não, o Pai procura por adoradores, e adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso não tem a ver nem com Jerusalém, nem com Samaria. Tem a ver com adoração que seja em espírito e em verdade. Ou seja,
nós vamos ver neste parágrafo que seja com entendimento, que seja autêntica, que seja verdadeira, que seja produzida pela ação regeneradora do Espírito Santo em meu coração, que seja na mediação de Cristo Jesus e que seja verdadeira. Esses são elementos essenciais na adoração a Deus, que faz parte dessa primeira parte da confissão dos parágrafos de 1 a 4 que nós estudamos anteriormente. E então, quando nós chegamos aqui, nós vamos às partes que vão compor a nossa liturgia, a liturgia da adoração. E estas partes, obviamente, cada igreja, cada pastor, cada líder, junto com a sua comunidade, junto com seus líderes, eles vão implementar dentro dessas partes a personalidade daquela comunidade, mas eles não vão subtrair e nem adicionar partes que não façam, que não estejam aqui essencialmente contempladas nas Escrituras. E sobre essas partes da adoração que estão contempladas na Escritura, nós lemos aqui na confissão que faz parte primordialmente e essencialmente do culto ao Senhor, pela ordem como são apresentados os itens aí no parágrafo 5º e dos textos bíblicos que nós vamos ler. Primeiramente, a leitura e a exposição das Escrituras. Isso vem em primeiro lugar. E então vejam lá, a leitura das Escrituras com santo temor e a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela, com obediência a Deus, com entendimento, fé e reverência. Ou seja, você tem aí várias atitudes diante de um mesmo ponto. Que ponto é esse? É a atenção às Sagradas Escrituras. Vamos ler alguns textos bíblicos que nos ajudam a compreender isso. Atos capítulo 15, verso 21, Lucas cita Moisés dentro da exposição que Paulo faz, e ele diz assim: porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Ele está dizendo o seguinte: a lei de Moisés, aquilo que foi recebido de Deus, o Pentateuco, uma referência clara ao Pentateuco, aquilo que foi recebido como lei de Deus, está presente em cada cidade, em cada templo, através da leitura que cada líder, que cada pregador faz, naquela época, nas sinagogas, ou em qualquer lugar onde aquela palavra é lida todos os sábados. Ou seja, desde o Antigo Testamento, desde a cultura antiga dos judeus, até o dia de hoje, e especialmente lá quando Paulo estava pregando, lá no primeiro século, até aquele tempo, a palavra sempre foi o centro do culto, o centro da adoração. Quando o povo de Deus se reúne, está no centro dessa reunião a palavra de Deus. João, falando lá em Apocalipse capítulo 1, verso 3, ele diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Ou seja, João falando aquilo que Cristo estava ensinando à igreja, aquilo que o Espírito estava revelando à igreja, ele diz, ele diz, bem-aventurado, felizardos são aqueles que ouvem e aqueles que leem as profecias contidas neste livro. E aí ele não está fazendo referência especificamente a Apocalipse, embora Apocalipse faça parte disso, mas ele está falando sobre toda a Escritura, todos aqueles que leem, todos aqueles que usam, todos aqueles que observam, todos aqueles que creem, eles são bem-aventurados, são felizardos, porque eles têm não apenas um manual de vida para o presente, eles têm uma explicação quanto ao passado e eles têm a esperança das promessas quanto ao futuro. Ainda Paulo, escrevendo a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, ele insiste com Timóteo dizendo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e com doutrina. Paulo está dizendo, tem que falar a palavra, tem que ensinar a palavra, nas ocasiões que sejam oportunas e até nas ocasiões que sejam inoportunas, tendo oportunidade e sendo benquisto, ou tendo oportunidade quando não há receptividade. Prega a palavra, porque a palavra de Deus é o poder para a transformação do coração do homem. Então, é ministério do Senhor que todos nós, especialmente os que foram chamados para pregar, mas todos nós também como cristãos,
que todos nós demos uma atenção absolutamente especial e singular à Escritura. Então, é lógico que quando eu me reúno para cultuar, para adorar a Deus, o centro do culto tem que ser a palavra de Deus, que nos leva para o centro da igreja, da nossa fé, que é Cristo. Ainda pensando sobre isso, Tiago capítulo 1, verso 22, Tiago diz à sua igreja: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E isso corrobora para o ponto da confissão de fé, que diz que nós devemos ouvir a pregação da palavra com atenção a ela, em obediência a Deus, com entendimento, fé e reverência. Ou seja, eu não posso ouvir a palavra de Deus como eu ouço um noticiário. Eu não posso ouvir a palavra de Deus como eu ouço ou assisto um vídeo no YouTube qualquer. Quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós estamos diante de algo ao qual nós devemos ter toda a reverência, porque é a palavra de Deus. Nos cultos públicos, quando nós temos a oportunidade de nos reunir presencialmente, vocês sabem muito bem, vocês são membros da igreja, e aqueles que estão nos assistindo, talvez não tiveram ainda esse privilégio de participar de um culto público ao Senhor, é sabido daqueles que são crentes há mais tempo, que participam há um bom tempo da igreja, que quando nós vamos ler a palavra de Deus dentro da igreja, nós ficamos de pé. Nós temos reverência à palavra de Deus. A gente sabe que, embora fique de pé, e muitas pessoas ficam em pé, mas não tem a reverência no coração, mas o chamado aqui é que a gente entenda que nós estamos diante da palavra do Senhor, da palavra do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então eu devo ler esta palavra, eu devo ter atenção absoluta a essa palavra, eu devo buscar entendê-la, eu devo ter entendimento sobre ela. E aí, me permita abrir um parênteses aqui, muita gente tem medo da palavra e muita gente se considera inapto para compreender a palavra, então fala assim: olha, eu dependo exclusivamente de que alguém me explique, eu dependo do culto, eu dependo de alguém expor a palavra. E realmente no início, na carreira nossa cristã, nós vamos sempre depender de alguém que nos instrua, que nos ensine, né? Nós temos semanalmente, dentro da vida da igreja, pessoas que são especializadas, que foram separadas por Deus para esse ministério de expor, de explicar, de elucidar as Escrituras. Mas isso não significa que eu, como cristão, não esteja habilitado a ler e a compreender. Por quê? Porque quem nos ilumina para compreender a palavra de Deus é o Espírito Santo. E uma vez que é o Espírito Santo que me ilumina para compreender a palavra, eu, no meu quarto, com uma boa leitura, uma leitura correta das Escrituras, tendo conhecimento da língua portuguesa para entender o que eu estou lendo, talvez com o auxílio aí de um dicionário nas mãos, mas principalmente com oração, com reverência e com fé, eu estarei habilitado a compreender a palavra, porque o Espírito Santo, ele me ilumina para isso. E aquilo que for um ponto mais difícil, eu posso contar com este organismo criado por Deus, que é a igreja, onde Deus dotou algumas pessoas para especialmente expor a palavra. Eu posso contar com o auxílio delas, mas eu devo ter em mente isso. Quando eu me reúno como igreja, como eu me reúno para adorar, seja lá na congregação presencialmente, ou seja na minha casa, o centro da adoração é a palavra, não é outra coisa. Eu gosto muito de música, eu gosto muito dos louvores, e eles fazem parte, mas o centro não são as músicas, o centro é a palavra de Deus. E esta palavra não pode ser alguma coisa apenas para eu assistir, admirar e deixar ali. Esta palavra tem que ser alvo da minha atenção e tem que ser alvo também da minha obediência, mediante o entendimento. Eu devo ter obediência a essa palavra. Uma vez que eu ouvi algo, eu devo obedecer. Um professor que eu tive no seminário, muito mais que professor, um amigo também, e ele infelizmente faleceu no ano passado, reverendo Jorge Alberto Canelhas. Certa vez ele estava nos dando uma aula sobre homilética, sobre pregação, e ele estava contando sobre uma ocasião em que ele começou a repetir o mesmo sermão domingo após domingo. E ele estava pregando um texto muito conhecido, que era João 3,16, falando sobre o amor de Deus por este mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aí ele
pregou nesse texto num domingo, no domingo seguinte ele pregou no texto de novo, e aguardando para ver se alguém se manifestava e falava alguma coisa. No terceiro domingo ele pregou novamente o texto, e aí no terceiro domingo alguém procurou e falou para ele, falou assim: pastor, não sei se o senhor percebeu, mas o senhor está pregando aí já o mesmo texto há algumas semanas, né? E aí ele falou: meu irmão, eu vou continuar pregando o mesmo texto até que eu tenha absoluta certeza de que vocês entenderam o que eu estou pregando, o texto que está sendo exposto. E aí ele contou isso para nós, obviamente fez parte de um momento da vida dele, não estava dizendo que a gente tinha que fazer isso, mas ele estava contando uma experiência de um pastor cuidando de um rebanho e tentando corrigir exatamente esta atitude nossa pouco reverente de ouvir muitas vezes a palavra de Deus e simplesmente ouvir como um espetáculo, ouvir como uma apresentação e não se apropriar com reverência, com temor, com entendimento e obediência daquilo que está sendo dito. Já imaginou como a nossa vida seria se todos os sermões, todos os estudos bíblicos dos quais nós participamos, desde o início da nossa carreira cristã, desde o dia da nossa conversão, se eles tivessem realmente sido levados a sério, com entendimento, com reverência e com obediência, como nós seríamos hoje? E a grande dificuldade que nós temos com isso é que nós não damos a devida importância à palavra de Deus, tanto que muitas vezes nós não conseguimos fazer o exercício mental e sermos bem-sucedidos no exercício de lembrar qual foi o texto pregado no domingo anterior, ou há 2 domingos atrás. E essa constatação que nós fazemos quando nos submetemos a um exercício como esse, é que revela o grau de reverência, o grau de obediência, o grau de entendimento que nós tivemos durante aquele momento de culto. Porque nós nem sequer conseguimos guardar, observar aquilo que nós falamos. E isso é terrível. Então, quando a confissão de fé, especialmente os teólogos do Westminster, eles frisam esse ponto, dizendo que a leitura das Escrituras, com santo temor, a pregação da palavra e a consciente atenção dela em obediência a Deus, com entendimento, fé e reverência, são partes do culto e são partes essenciais do culto. Eles estão exatamente pontuando isso, que nós devemos ter um compromisso e um comportamento diferenciado com a palavra de Deus. E isso não é de hoje, isso é antigo. Veja que Tiago, lá no 1º século, já estava falando para a igreja dele, já estava chamando a atenção dos irmãos, para que eles não fossem apenas ouvintes negligentes, mas operosos praticantes da palavra. Tiago 1, 22. Como nós somos hoje? Será que a gente vem aqui só para descobrir qual é a última novidade, para descobrir qual é a última descoberta do pastor nas Escrituras? A gente ouve, fica ali entusiasmado, momentaneamente vai embora e esquece. Será que temos sido ouvintes operosos e praticantes da palavra, ou apenas ouvintes negligentes? Atos 10, 33. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Era assim que a comunidade e especialmente o colégio apostólico se comportava diante da palavra de Deus. Mateus 13, 19. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e a arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, a parábola do semeador, onde Jesus diz que muita gente ouve a palavra, mas poucos são aqueles que se aprofundam na palavra, aqueles que produzem com a palavra frutos, porque realmente deram a devida atenção à palavra. Hebreus 4, 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não se lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviam. Não adianta. Ouvir a palavra de Deus sem temor, sem entendimento e sem fé, obviamente essa palavra não produzirá neste coração
os frutos que ela produz no coração das outras pessoas, daqueles que têm fé. Então, cuidado e atenção, parte do culto, a palavra de Deus. Quando eu me preparo para vir à igreja, muito mais importante do que todos os outros momentos do culto, dos avisos, dos cânticos, das orações, muito mais importante do que todos esses momentos, embora cada um deles é importante e é parte do culto, é a instrução na palavra de Deus. É mediante essa instrução que eu vou clamar ao Senhor. É mediante essa instrução que eu vou adorar ao Senhor. É mediante essa instrução que eu vou montar uma agenda para a minha vida. Ou seja, o centro e o ponto principal é a palavra. E da palavra, as outras coisas então vão emanar, vão fluir na nossa vida. Ok? Caminhemos. Além disso, faz parte do culto o cântico de salmos com gratidão no coração. E especialmente os autores de Westminster, eles colocam aí o cântico de salmos. Hoje em dia existem movimentos dentro de algumas igrejas evangélicas reformadas, aqui no Brasil e no mundo, um movimento de salmodia exclusiva, ou seja, a igreja só pode cantar exclusivamente salmos. Esse é um movimento que existe, é uma interpretação que é feita a respeito de vários textos, alguns nós vamos citar aqui, e também em obediência à confissão. Existe uma outra interpretação, que é a interpretação mais comum de todo o tempo, em que a confissão foi usada, e com base também nos textos bíblicos, que quando a referência aqui é feita a salmos, ela está fazendo uma referência a cânticos espirituais, está fazendo referência a músicas sacras, mas a especificação de cântico de salmos é para colocar uma referência absolutamente saudável, uma referência absolutamente pura e uma referência atemporal. Porque digamos que estes teólogos de Westminster tivessem escolhido um cancionário do seu tempo e tivesse colocado aqui o nome dele. Então, eles estariam criando uma doutrina que, no culto, deveriam fazer parte músicas daquele cancionário da época deles. Mas como a confissão foi escrita para ser um manual de doutrina, não apenas para a sua época, não apenas para aquele país, mas foi escrito para ser um manual de doutrina aplicável em todas as sociedades, em todas as épocas, fazendo as devidas adequações e as correções, porque é parte da fé reformada, avaliar e reavaliar os postulados teológicos de acordo com a Escritura, e se em algum momento foi percebido que houve um desvio, que houve um erro, esse erro deve ser corrigido. Esse é o princípio da fé reformada. Então, a confissão não é um manual de doutrina inamovível, muito pelo contrário, ele é orientado pela palavra de Deus e pelo constante exame da palavra de Deus. Então, a confissão não foi criada para estabelecer doutrinas, mas ela mostra as doutrinas das Escrituras. Então, quando ela apresenta esta expressão aqui, que o cântico de salmos deve fazer parte, com gratidão no coração, do culto ao Senhor, está dizendo que a música sacra, a adoração a Deus, faz parte. E a referência saudável para isso são os salmos. Muito bem, uma vez que a referência saudável são os salmos, ou seja, é a própria Bíblia, é aquilo que a Bíblia traz, eu devo entender que a música, a melodia e os cancionários cristãos, eles podem ser utilizados no culto, mas eles devem ser filtrados à luz daquilo que a palavra de Deus ensina, especialmente em livros como o livro de Salmo, que tem o exemplo para nós de música cristã, de música do povo de Deus. Então, é plausível que a música faça parte do culto, desde que estas músicas, estes hinos, em suas letras, eles não firam os princípios bíblicos, muito pelo contrário, eles transmitam aquilo que já está na Bíblia, aquilo que está na Escritura e que é a descrição da nossa fé. Então vamos lá, vamos a alguns textos. Colossenses 3,16, que nós lemos no início, Paulo diz à igreja de Colossos e a nós: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, falando sobre a leitura e instrução da palavra de Deus, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, que é com esta sabedoria que vem de Deus através da sua palavra, louvando a Deus com salmos
e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. O que Paulo está dizendo é o que foi aproveitado pelos teólogos de Westminster. Ele está dizendo, olha, a música, o cântico em adoração a Deus, os hinos que adoram ao Senhor com suas letras sacras, fazem parte da vida do povo de Deus? Fazem. Tem espaço no culto ao Senhor? Tem. Mas é importante, é absolutamente importante que eles reflitam a pureza das Escrituras em sua adoração a Deus. Por isso que a referência para nós são os salmos, inspirados por Deus. Como eles foram compostos, o que eles contêm, o que eles apresentam. Os salmos apresentam as doutrinas que são bíblicas, como a doutrina dos atributos de Deus. Você vai ler os salmos e, via de regra, você vai encontrar nos salmos os atributos de Deus comunicados naquelas músicas. Deus é justo, Deus é santo, Deus é soberano, Deus é bom, Deus é misericordioso. Você vai ver esses atributos sendo contados. Então o que nós podemos aprender é que a melodia cristã, as músicas e as letras dos cancionários cristãos, eles precisam se remeter ou nos remeter aos atributos de Deus, à essência de quem nós adoramos, louvando e bendizendo, ou clamando, como nós vamos encontrar salmos de orações e clamores ao Senhor, clamando ao Senhor através daquilo que nós sabemos sobre Deus, os seus atributos, clamando por sua misericórdia, clamando pelo seu perdão, clamando pelo seu socorro. Ou seja, nós temos nos salmos a referência, a estruturação, tudo aquilo que é necessário para um bom compositor cristão compor músicas que adoram ao Senhor. Qual a dificuldade nossa com as canções, especialmente os cânticos, que são muito mais populares dentro das igrejas hoje? Vamos lá. O problema começa lá com o compositor, que a maioria dos compositores, eles não dão tanta atenção à palavra de Deus. Por quê? Nós temos um problema que é um problema, não sei se cultural, ou é difícil de dizer qualquer coisa sobre isso. Seria necessário um estudo, talvez até uma tese, para explicar o que acontece. Mas veja, os compositores das músicas cristãs, eles deveriam ser, antes de compor músicas, eles deveriam ser bons teólogos. E o que é um bom teólogo? É alguém que foi lá e estudou, fez o seminário? Não necessariamente, tem muita gente que fez seminário que não é bom teólogo. Mas o bom teólogo é aquele que conhece as doutrinas de Deus. Então, o bom crente, o bom cristão, que é aquele que é fiel ao estudo da palavra, é aquele que busca a instrução da palavra com muita leitura das Escrituras, que participa da escola dominical, que participa dos estudos bíblicos, ele conhece sobre Deus, ele aprende sobre o caráter de Deus, sobre os seus atributos, sobre a história do povo de Deus, e quando ele vai compor, o coração dele está cheio da palavra de Deus. Então ele vai compor uma música rica, ele vai compor uma música que realmente transmite as verdades das Escrituras, tem como referência os santos e altíssimos padrões dos salmos, e aí você tem uma boa composição. O problema é que na maioria das vezes os compositores gospel, que são muito utilizados nas igrejas, é aquele cidadão que quando foi criança participou da escola bíblica dominical, mas quando virou adolescente não ficava ali dormindo domingo de manhã e não vinha para a igreja, mas aprendeu a tocar, mas aprendeu a cantar, e aí não frequenta o estudo bíblico durante a semana, não frequenta a escola dominical, mas gosta de cantar, e gosta de tocar, e quer cantar e tocar na igreja, e compõe música, só que compõe música baseado em quê? Não, pastor, é o seguinte, eu tenho aqui uma bela melodia, eu só preciso de uma letra. É mais ou menos a mesma coisa que o pastor que tem um belo sermão só precisa de um texto bíblico para poder pregar o sermão. O que é muito comum na nossa atualidade, que é usar o texto apenas como um pretexto. Por quê? Porque quer dizer alguma coisa do seu próprio coração, mas precisa de um pretexto, né? Então, tem um ditado que a gente usava muito no seminário, volta e meia a gente acaba tendo que voltar a esse conceito para explicar algumas coisas absurdas que a gente ouve de certos pregadores, em que eles diziam assim, olha, um texto sem contexto não passa de um pretexto. Ou seja, quando você tira um texto, pinça um texto bíblico de dentro da Bíblia, sem levar em consideração o seu contexto, para dizer alguma coisa, o texto na realidade não passa de um pretexto para você poder dizer o que você está querendo dizer.
E infelizmente um dos grandes problemas com as músicas, com os hinos, com os cânticos que nós temos hoje à disposição para usar na igreja, são exatamente esses problemas. São músicas extremamente superficiais, músicas pobres de doutrina, pobres de Bíblia, pobre de teologia, paupérrimas, uma repetição sem fim, às vezes muito mais ancorado numa tradição norte-americana, do worship e de coisas que estão na moda lá, e que são importadas para cá, fazem traduções mal feitas de músicas que já são ruins lá na América do Norte. Quando você traduz e traz essa música para cá, ela fica mais pobre ainda, sem significado. Tem melodia bonita, mas não tem conteúdo. E muitas vezes isso aparece dentro da igreja. E aí, não poucas vezes, igrejas como as nossas, igrejas reformadas, acabam criando uma resistência aos períodos de louvor, às músicas como cânticos espirituais, porque por causa da pobreza deles. Então, meu desafio aqui, falando sobre isso, que é parte essencial do culto, é um desafio especialmente aos músicos, aos compositores, aos participantes das equipes de louvor. Gente, quando o pastor insiste que vocês precisam participar da escola dominical, ele está insistindo por causa disso. Por causa da pobreza que a gente vê muitas vezes quando a música começa a ser executada. Às vezes tem riqueza nos arranjos musicais, mas quando você ouve a letra é uma pobreza terrível. Dá desespero cantar essas coisas. A gente precisa de gente que tenha beleza artística, né? Que tenha um padrão estético de perfeição, porque aquilo que a gente oferece para Deus tem que ser o mais alto grau de perfeição. Mas ao mesmo tempo nós precisamos de conteúdo, e para ter conteúdo você precisa aprender a Bíblia, né? Antes de querer compor, precisa aprender a Bíblia. E a gente precisa de compositores locais nas igrejas. Por quê? Porque senão a gente fica refém de ficar repetindo essas músicas que estão na moda por aí. E eu espero de coração que os nossos jovens, adolescentes, que os músicos da igreja, aqueles que participam do grupo de louvor, estejam assistindo isso daqui. Depois eu vou pedir para recortar e recomendar essa parte para eles. Porque realmente é uma necessidade da igreja hoje. E nós temos poucos grupos, e eu posso encher a boca para falar de alguns deles. Mas nós temos, dentro da nossa denominação, grupos que podem ser citados por causa do comprometimento com a sua teologia, com a doutrina bíblica. Nós temos, e vindo lá do passado, nós temos Grupo Elo, nós temos Vencedores por Cristo. Eu não quero cometer injustiça com vários, então estou pincelando aqui alguns que eu tenho convicção, que eu posso pegar qualquer música deles e tocar na igreja. Porque eu vou ter riqueza doutrinária, eu vou ter beleza estilística, beleza artística, e eu vou ter profundidade. Nós temos atualmente Projeto Sola, que é uma bênção. Por quê? Porque canta as Escrituras, porque canta boa teologia, porque tem profundidade, né? E devem ter outros grupos locais, pouco conhecidos, porque quando você canta a profundidade das Escrituras, dificilmente você vai ter o que a maioria das pessoas tem nesse mundão aí, que não quer profundidade, quer superficialidade, que é o sucesso e a publicidade. Mas fica aqui o desafio: os cânticos, a adoração e os hinos fazem parte do culto ao Senhor, mas tem que ter profundidade, tem que ter as Escrituras. Nós não vamos limitar, como alguns fazem, olha, nós só vamos cantar salmos agora para frente. Vamos impor uma melodia dentro de cada um dos salmos. Isso é maravilhoso. É um trabalho quase que herculeano. É maravilhoso. Lá no passado, nos dias de Calvino, isso foi feito. Foi criado lá o Saltério de Genebra, ou seja, todas as melodias dos salmos, todos os salmos tinham melodias. Isso pode ser recuperado e pode ser refeito. Tem muita gente trabalhando para fazer isso hoje. Mas eu não creio que Deus tenha limitado a hinologia do seu povo apenas a uma época. Deus põe um novo cântico no nosso coração. Mas esse novo cântico, ele precisa estar fundamentado, ele tem que ter lastro nas Escrituras. Vamos caminhar mais um pouco. Além de Colossenses 3,16 que eu li, eu quero ler com vocês também Efésios 5,19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Vejam que as duas referências começam lá com salmos, e depois ele vai hinos e cânticos espirituais, né? A interpretação de boa parte dos comentaristas é essa, que salmos é
uma referência de padrão, é algo que você deve espelhar nos seus hinos e nos seus cânticos, ou cantando o próprio salmo literalmente, ou compondo, mas levando em consideração o alto padrão e a alta referência que Deus nos deu. É algo parecido com aquilo que nós vimos quando a gente lê lá em Atos 2, como era a igreja primitiva, né? Todos tinham tudo em comum, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, em cada coração havia temor, eles tinham comunhão, eles partiam o pão de casa em casa. Você tem um padrão ali. E que padrão é esse? É um nivelamento por cima. E qual deve ser o objetivo das igrejas? Deve ser o objetivo de se aproximar o máximo possível daquilo que a Bíblia descreve como padrão de teologia, de culto, de vida em comunidade. Então, não é que nós temos que imitar literalmente exatamente o que acontecia lá em Atos 2, mas nós devemos pegar o altíssimo padrão que nos foi dado ali, para que a gente siga esse padrão. E se Deus nos conceder o privilégio, que a gente avance nesse padrão, para que a gente tenha uma referência boa, e tendo uma referência boa, a gente se nivele por essa referência, por cima e não por baixo. Então os salmos são a referência boa, inspirada, perfeita, e eu devo usar estes salmos como referência para eu compor as músicas em adoração ao Senhor. Tiago 5,13, está alguém entre vós sofrendo, faça oração, está alguém alegre, cante louvores. Então veja, Bíblia é a parte essencial do culto, né? Sua leitura, sua pregação, seu conhecimento, né? Seu aprendizado com reverência, com temor, com fé, com entendimento. Depois, adoração com cânticos, com hinos espirituais, que reflitam os altos padrões das Escrituras. Isso deve fazer parte da nossa música. Além disso, o que mais? Bom, a pregação, que é, na realidade, muito ligado com a leitura, com a atenção e entendimento das Escrituras, a pregação faz parte do culto, e a pregação é um momento importante do culto, assim como a leitura e a audição e o entendimento daquilo que está sendo lido, o aproveitamento e obediência a isso, a pregação, que na realidade é um desdobrar dessa leitura. Normalmente os pastores, quando compõem a liturgia, as leituras que são feitas ao longo do culto, elas remetem ao assunto que vai ser exposto das Escrituras lá no momento da pregação. A pregação tem de ser estritamente bíblica, ela deve ser uma exposição fiel daquilo que está nas Escrituras, trazendo assim uma teologia que seja bíblica e aplicável para os corações daqueles que vão ouvir. Falamos bastante da Escritura, então quero apenas completar isso lendo os textos bíblicos. Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, eu devo pregar as Escrituras, eu devo ensinar as Escrituras, eu devo expor as Escrituras para o coração daqueles que a recebem. E aí então nós passamos, né, desses pontos primordiais aí, primeiros, para as demais partes do culto. Então, a leitura das Escrituras com a pregação, os hinos e os cânticos espirituais, e aí nós vamos para o próximo item, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo. São partes comuns do culto oferecido a Deus. Além da oração que nós vimos já lá atrás, da leitura das Escrituras que nós vimos hoje, além dos cânticos de hinos e salmos espirituais, nós temos como parte do culto os sacramentos. E o que são os sacramentos, ou quais são os sacramentos? Nós vamos estudar mais à frente, ainda não chegamos nesse capítulo, mas adiantando, nas igrejas reformadas, igrejas evangélicas, bíblicas, só existem 2 sacramentos, 2 ordens de Cristo Jesus, para que a gente realize cerimônias com a autorização de Cristo de usar sinais sensíveis. Nós temos o batismo, e o sinal sensível é a água, então é necessário que eu faça o batismo público daquelas pessoas que creem em Cristo Jesus, que rendem sua vida a Cristo. Então Jesus nos ordena a batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e elas são batizadas com água, é o sinal sensível. O outro sacramento que o Senhor nos ordena, que é outra cerimônia, também ordenada pelo Senhor Jesus, com o uso de sinais sensíveis, é a Santa Ceia do Senhor.
E o Senhor Jesus, Ele nos ordenou fazer isso, fazendo uso do pão e fazendo uso do vinho. E estes dois alimentos, no ato da ceia, separados do uso comum, eles passam a ser não apenas alimento para o estômago, mas eles passam a ser alimento para a alma, sendo eles o corpo e o sangue de Cristo que foram derramados em nosso favor. O corpo de Cristo moído pelas nossas transgressões e o sangue de Cristo derramado para a remissão dos nossos pecados. Não acontece transubstanciação, nós vamos trabalhar sobre isso lá na frente, mas eles passam, a partir daquele momento, a serem alimentos espirituais. Alimentam, o pão é para o estômago, mas o pão é também o corpo de Cristo, que é para a nossa alma. Quando tomamos isso do uso comum, eles são alimentos espirituais, sinais sensíveis, ordenados e autorizados por Jesus. A água no batismo, o pão e o vinho na Santa Ceia, e esses dois sacramentos exclusivos, somente eles. Fora esses sacramentos, a Igreja Romana, ao longo da história, ela foi criando novos sacramentos e são, por si só, insustentáveis, primeiro porque não são ordenados por Cristo. E uma vez que não são ordenados por Cristo, não são sacramentos. A gente não precisa discutir a propriedade de cada um deles, é desnecessário discutir isso. Porque ordenados por Cristo nós temos dois sacramentos só, o batismo e a ceia. E a cerimônia do batismo e da ceia fazem parte do culto. Então, sempre que houver irmãos a serem batizados, e mensalmente, em alguns lugares do mundo, semanalmente, em alguns momentos da história, a cada culto, a Santa Ceia é celebrada, porque os sacramentos fazem parte do culto público ao Senhor. Então nós temos leitura da palavra com pregação, nós temos oração, que já vimos lá nos 4 primeiros parágrafos, nós temos os salmos e cânticos de hinos espirituais, que nós lemos aqui hoje, e nós temos os sacramentos, esta parte que é parte principal do culto também, parte essencial do culto, que é a ministração destes sacramentos como Cristo nos ordenou. Vamos ver o exemplo aqui de Paulo, dado lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versos de 23 a 29. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, Mateus 28, 19, que nós já lemos, que fala sobre o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. 1 Coríntios 11, 23 a 29, um exemplo aqui do sacramento da ceia do Senhor. E aí, quando nós lemos lá em Atos 2, verso 42, que eu citei há pouco, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, está dizendo, a igreja fez destes sacramentos em obediência ao Senhor, parte essencial e parte constante nos seus cultos. Sempre que havia gente para ser batizada, o batismo acontecia dentro do culto ao Senhor. Sempre que eles se reuniam, eles celebravam a ceia do Senhor, eles partiam o pão. Eles partiram o pão é a expressão que remete-nos diretamente àquilo que Cristo fez, que é o partir o pão, é a ideia da ceia do Senhor. Em alguns momentos da história, como na época, por exemplo, de Calvino, lá em Genebra, a ceia era celebrada todo culto. Por quê? Porque todo culto ele deve nos remeter a Cristo e à obra da redenção. E Calvino entendia que nada nos remete mais a Cristo e à obra da redenção do que a celebração da ceia do Senhor. É o ponto máximo, é o clímax da obra da redenção, é a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição. E a ceia do Senhor nos lembra disso. Então, ele celebrava semanalmente a ceia do Senhor nos seus cultos. Não há problema em fazer isso, nós fazemos mensalmente, mas nada impede que em um determinado mês a gente faça isso semanalmente. Isso é de administração do pastor e da igreja. Então, os sacramentos fazem parte do culto também, e nós vamos falar propriamente sobre cada um deles um pouco mais à frente. Além disso, são partes do culto do Senhor também, o juramento religioso e os votos. E alguém fica pensando assim, mas pastor, explica esse negócio direito, juramento faz parte do culto? Votos, como é que funciona isso? Bom, é simples, nós estamos falando aqui da pública profissão de fé, que é algo que acontece junto com o batismo, que é a declaração pública, é o juramento da sua fé diante da comunidade.
é o que o Senhor Jesus nos ensina, como aquele que me reconhece diante dos homens, né? Aquele que me aceita, aquele que se rende a mim e publicamente professa a sua fé, o meu Pai também vai confirmá-lo diante de mim, em graça, nos céus, né? Aliás, Cristo confirma diante do Pai, né? Então, aquele que negar a Cristo diante dos homens, também será negado no céu. Vamos ver os textos aqui, né? Deuteronômio 6,13, o Senhor teu Deus, ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Neemias 10:29, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus e que foi dada por intermédio de Moisés, servos de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus e os seus juízos e os seus estatutos. No dia da pública profissão de fé, antes de serem batizados, os membros da igreja, aqueles que querem se tornar membros, eles declaram que são pecadores, que creem em um único Deus, creem no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eles reconhecem que precisam da redenção, que só pode ser obtida por meio de Cristo Jesus. Eles reconhecem que a Bíblia é a sua única regra de fé e prática, e eles declaram se submeter a esta palavra. A esta palavra e a instrução contida nos símbolos de fé a respeito dela. Esse é um compromisso de cada um dos membros da igreja presbiteriana, por exemplo. Quando alguém vai se tornar membro da igreja presbiteriana, declara que a Bíblia é a sua única regra de fé e de prática, e que são perigosas todas as doutrinas de usos e costumes que não tenham a sua fonte, a sua originalidade nas Escrituras. Quando os teólogos de Westminster falam sobre juramentos, eles estão falando sobre isso. Quando eles falam sobre votos, eles estão falando sobre votos como aqueles que nós fazemos na cerimônia de casamento. Lembra que no momento do casamento, o casal ele profere votos, e esses votos são feitos diante de Deus ao seu cônjuge. Mas há votos também na ordenação de diáconos, de presbíteros e de pastores. E que votos são esses? São os votos do comprometimento com a missão que Deus lhes deu, com o auxílio de Cristo Jesus, do seu Santo Espírito, na força do Senhor. Isso são votos, é sobre isso que estes textos estão falando. Eclesiastes 5, 4-5. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Ou seja, Deus não gosta de gente que faz voto de tolo, diz que vai fazer e não faz. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Então, os votos fazem parte do culto ao Senhor? Fazem. Profissão de fé, casamentos, ordenação de oficiais da igreja, tudo isso compõe essa parte dos votos. E aí ele vai falar sobre jejuns solenes. O que ele está falando? Ele está falando da consagração da igreja, quando a igreja é chamada por seus líderes a um tempo de consagração ao Senhor, mostrando que nós temos mais fome de Deus do que de qualquer outra coisa. Então, nós abrimos mão de algo na nossa vida, como no caso do jejum, dos alimentos, para que a gente alimente a nossa alma e nosso coração exclusivamente de Deus. Cuidado, cuidado, porque tem muita gente fazendo jejum por aí, que é tentativa de trocar alguma coisa com Deus. Senhor, eu quero tal coisa, então eu vou jejuar e o Senhor me dá tal coisa. Cuidado. O Senhor julga o nosso coração. E se o meu coração, ele quiser tão somente fazer uma troca com Deus, você está fazendo uma coisa tola. Eu recomendo a você a leitura de um livro muito bom, do reverendo John Piper, pastor John Piper, e o título desse livro é Fome de Deus. É um livro em que ele trata este assunto jejum. Eu não vou ter tempo de ficar aqui expondo cada detalhe e tratar isso com vocês, mas eu recomendo fortemente a leitura para que a gente entenda o que é o jejum. Você quer jejuar, você quer fazer parte disso, você quer se envolver, então aprenda que jejum, e eu vou resumir nessa expressão, jejum é um ato de consagração a Deus, não é troca. É um ato de consagração a Deus. E nesse ato de consagração a Deus, eu vou não só fazer com que a minha alma se lembre que eu preciso mais de Deus do que qualquer outra coisa. Então entenda que não combina com a palavra jejum a minha
a minha disposição de abrir mão do alimento para pedir alguma coisa para Deus. Porque veja, eu estou na realidade no momento do jejum consagrando minha vida a Deus e mostrando para Deus que eu sou capaz, inclusive, na força dele, de abrir mão até aquilo que é essencial para a minha existência, que é o alimento, para poder me consagrar a ele, porque ele é melhor do que tudo isso para mim. Eu estou com fome dele, por isso eu me consagro a ele. Quando eu, ao invés de fazer isso, eu vou jejuar para que Deus me dê alguma coisa, eu estou exatamente declarando o oposto. Eu estou dizendo, Senhor, eu preciso tanto de tal coisa que eu vou abrir mão disso daqui para ter aquilo. E Deus? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Nós também praticamos o jejum por uma consagração espiritual, para que nós tenhamos da parte de Deus fortalecimento para enfrentar um grande desafio. E aí, novamente, não é troca. Eu estou me consagrando a Deus porque eu estou dizendo o seguinte: Senhor, eu preciso mais de Ti para poder enfrentar tal coisa. Um exemplo disso foi quando os discípulos não conseguiram expelir demônios, e eles chegaram diante do Senhor Jesus, acuados, constrangidos, porque eles não conseguiram fazer, e o próprio Senhor Jesus diz: essa casta só sai através de jejum e oração. Ele está dizendo, olha, vocês precisam mais de Deus na vida de vocês. Para que vocês possam enfrentar tal inimigo, vocês precisam buscar mais a Deus, precisam se encher mais de Deus, para que mais cheios de Deus vocês consigam resistir a esses inimigos. Então, de nenhuma forma, jejum é algo que você faz para trocar com Deus alguma coisa. Como os dízimos e ofertas, as ofertas também não são uma troca com Deus. O jejum também não. E quando a igreja é convocada ao jejum, na realidade a igreja está sendo convocada para quê? Para se abdicar de coisas desse mundo e se encher mais de Deus. Esse é o conceito do jejum. É para isso que nós jejuamos. E aí nós vamos ver alguns textos. Joel 2,12. Ainda assim agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Ou seja, é uma convocação à nação voltar para Deus. E como que eu faço isso? Eu faço isso colocando o rosto em terra, eu faço isso abrindo mão das coisas que satisfazem o meu corpo, como fazendo um jejum, para mostrar, eu preciso mais do Senhor do que das coisas desse mundo. Mateus 9,15, respondeu-lhe Jesus: porém, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Olha o contexto em que Jesus diz isso. Os discípulos estavam sendo criticados, não poucas vezes, porque eles se alimentavam no sábado, colhiam espigas no sábado, como lá em Marcos, no capítulo 2, e no capítulo 3, os discípulos são criticados. E os religiosos daquela época diziam assim: olha, os discípulos não podiam estar comendo hoje, não podiam estar fazendo isso hoje. E Jesus disse: veja, você não faz jejum quando o convidado principal, como a pessoa principal da cerimônia está presente. Quando a pessoa principal está presente, quando o noivo está presente no casamento, todo mundo come. A gente fica esperando para comer enquanto o casamento não aconteceu. Quando o casamento aconteceu, o noivo chegou, a noiva chegou, você se alimenta. Mas Jesus está dizendo: mas vai chegar o dia que eu não vou estar aqui. E nesse dia em que eu não estiver aqui, aí sim vocês vão jejuar. Jejuar por quê? Porque vocês vão ansiar pela minha presença. Esse é o conceito de jejum. Eu anseio por Cristo na minha vida. Eu anseio por mais de Deus na minha vida. Por isso é jejum. Esse é o conceito de jejum. Não é troca com Deus. Não é tentar impressionar Deus com alguma coisa que eu deixo de fazer. Eu preciso mais de Deus. E veja, o próprio Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus fez jejum. E depois ele foi tentado. Ou seja, se o próprio Filho de Deus, ele buscou se encher mais cheio de Deus. Lembra que antes daqueles 40 dias de jejum, Cristo foi a João Batista, onde ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, e então ele foi ao deserto para ser tentado. Ele passou 40 dias de jejum. Nesses 40 dias, ele estava sendo enchido pelo Espírito Santo de Deus, porque ele era verdadeiramente Deus, mas ele também era verdadeiramente
homem, e como verdadeiramente homem, ele precisava da plenitude do Espírito para operar as coisas que ele operou, no poder do Espírito. Tanto que ele disse aos discípulos que receberiam o Espírito Santo, que quando eles recebessem o Espírito Santo de Deus, eles fariam obras iguais e até maiores às que Cristo fez. Por quê? Porque é a presença do Espírito que capacitou Cristo, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, na sua humanidade a realizar as coisas que ele fez. Então, nós fazemos o jejum para quê? Para sermos mais cheios de Deus, para nos alimentarmos de Deus. É menos de nós e mais de Deus. Não é uma troca. Em resumo. Vamos tentar concluir. Jejum solene, ações de graça por ocasiões especiais, faz parte do culto. Nós vamos, nesse domingo, agradecer a Deus por tudo que Ele nos fez ao longo desse ano. Nós vamos agradecer a Deus pela vitória sobre o Covid. Em nome de Jesus, eu anseio por esse dia, que nós vamos fazer um culto de ação de graças, para louvarmos a Deus, porque vencemos essa enfermidade. Faz parte do culto ao Senhor? Faz parte. Nós vamos louvar e adorar a Deus pelo aniversário da igreja, ações de graça, faz parte do culto, faz parte do culto. É lícito. Tem espaço dentro da adoração a Deus? Tem. Sempre que isso for propício, sempre que isso for adequado, deve ser usado no culto ao Senhor. E tudo isso deve ser feito com santidade, deve ser feito com reverência, deve ser feito com temor ao nosso Deus. Bom, então vamos lá. Leitura e exposição das Escrituras, salmos, hinos e cânticos espirituais, pregação da palavra, sacramentos, batismo e ceia do Senhor, os votos, os juramentos, que estão também dentro dessas cerimônias, e jejuns solenes, convocados na igreja, e as ações de graça. Isso faz parte do culto ao Senhor. Isso faz parte da adoração ao nosso Deus. E eu quero convidá-los para que a gente celebre o culto da maneira como o Senhor nos chamou a fazê-lo. Rendei graças ao Senhor, bendizei-lhe o nome, né? Façamos tudo isso ao Senhor. Nesse tempo onde nós vivemos, neste mundo ainda, adorando o nosso Deus, que nós sejamos extremamente zelosos para que a nossa adoração não seja feita de acordo com a nossa vontade, mas seja feita de acordo com a vontade do nosso Pai, do nosso Deus que estabeleceu essas coisas. Hebreus capítulo 12, 28 diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, ou seja, nós recebemos as primícias do reino de Deus, a palavra de Cristo, nós recebemos o Evangelho para anunciar, nós convivemos com aqueles que custaram o sangue de Cristo, com o povo de Deus, somos esse povo. O autor da carta aos Hebreus diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, ou seja, vivamos debaixo desse favor bendito e amoroso do Senhor Jesus. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Tem um jeito agradável de servir a Deus, de cultuá-lo? Sim, tem. Aquele que Ele mesmo estabelece em sua palavra. E façamos isso com reverência e santo temor, lembrando quem é Deus e quem nós somos. Qual é o lugar de Deus, que é o lugar de majestade, e qual é o lugar nosso, que é o lugar de servos e escravos. Entendendo isso, nós cultuaremos ao Senhor em toda e qualquer cultura, em todo e qualquer tempo, de forma reverente e de forma bendita, alegre, aprovada pelo nosso Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe, para que nós sejamos bíblicos, para que nós sejamos reverentes, e para que nós façamos o culto de tal maneira que Deus se agrade de nós. Veja que não tem um estabelecimento definido de hora, não tem um estabelecimento definido de local. Nós separamos o local para a nossa organização. Nós separamos esse lugar para o uso exclusivo do culto ao Senhor, por uma questão de comportamental, de nós consagrarmos esta parte para nenhuma outra função, senão para a adoração a Deus. Mas a santidade não está nos tijolos, e a consagração não está nos tijolos, mas está no nosso coração, e na disposição de usar isso, estes ambientes, este mobiliário, exclusivamente para o objeto do nosso culto, que é para Deus.
Isso daqui, esse local não é meio de culto, tanto que nós estamos cultuando à distância hoje. Então nós podemos adorar a Deus de qualquer lugar, mas o princípio desta adoração, o princípio regulador do culto é sempre o mesmo. Palavra, leitura e depois pregação da palavra. Oração com a mediação de Cristo, com o auxílio do Espírito, por coisas lícitas. É o cântico e a adoração a Deus através de hinos espirituais com profundidade doutrinária. São os jejuns, são os juramentos, os votos, os sacramentos e as ações de graça. E aí cada povo e cada língua vai ter um jeitinho muito especial de realizar o culto com estes fundamentos, com o seu jeito, com as suas cores, com a sua maneira, com a sua personalidade, mas sempre com temor ao Senhor. Assim nós encerramos esta manhã. Quero dar um aviso muito importante antes de nós orarmos. Irmãos, na semana passada nós fizemos o culto presencial às 18 horas e durante essa semana um novo decreto do governador do nosso estado estabeleceu a restrição total às atividades presenciais da igreja durante 15 dias. Durante esse período, o nosso culto, que é o culto vespertino, o culto do domingo à noite, nós vamos continuar nesse horário das 18 horas. Então, lembre, talvez você, por estar acostumado há muito tempo com as 19h30, precisa colocar um lembretezinho lá na geladeira, colocar um lembrete aí no despertador do celular. O culto será às 18 horas. Nós vamos fazer esse experimento aqui durante esse período e ver se a gente consegue se adaptar. Se nós nos adaptarmos a esse horário, nós vamos passar a praticá-lo posteriormente, porque realmente o domingo é um dia em que nós acabamos as nossas atividades às vezes muito tarde, e isso prejudica aqueles que vão começar a trabalhar muito cedo na segunda. Antecipando nossas reuniões para as 18 horas, você tem um pouquinho mais de tempo aí durante a noite, ou para se confraternizar com a sua família, com seus amigos, quando nós pudermos fazer isso, ou para ir dormir mais cedo. Mas de qualquer forma, nós vamos fazer um teste agora nesse horário das 18, e se nós nos adaptarmos nesse horário, quando voltarmos no presencial, possivelmente a gente volte nesse horário das 18 horas. Então, ore por isso, dê o seu feedback depois, através de mensagem para nós, o que você acha, e a gente vai conversando sobre o assunto, e quem sabe a gente faça essa alteração. Mas hoje, e nos próximos 2 domingos em que nós teremos apenas online, o culto da noite, do domingo à noite, será às 18 horas, ok? Vamos orar e pedir a bênção do Senhor para nós no restante desse dia. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, pela Tua Palavra, pelo ensino, pela instrução da Tua Palavra para o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a Te cultuar da maneira, ó Deus, como o Senhor estabelece que cultuemos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos extremamente, ó Pai, zelosos nesse assunto. E que quando nos reunirmos, ó Deus, para adorar ao Senhor, haja no nosso coração temor, haja no nosso coração, ó Deus, comprometimento, que o Teu Espírito nos ajude a compreender a Tua Palavra, que haja, ó Deus, obediência e santa reverência à Palavra do Senhor, que a nossa adoração seja bíblica, ó Deus, que as nossas músicas reflitam o caráter do Senhor, o caráter de Cristo, que elas sejam profundas, ó Deus, e que elas sejam, inclusive, ó Deus, úteis, ferramentas do Senhor para tocar o coração daqueles que vão participar do culto ao Senhor. Que, ó Deus, nós possamos cumprir cabalmente as ordens do Teu Filho Jesus na realização dos sacramentos. Que nós, ó Deus, com temor e tremor diante do Senhor, realizemos nossos votos, ó Deus, e profissão de fé diante do Senhor, com santo temor e contando com o auxílio do Senhor. Que, ó Deus, nas ocasiões oportunas, que todos nós tenhamos a disposição de jejuar e Te buscar. Eu acredito, ó Deus, e o Senhor tem nos mostrado isso, que esse momento agora é um tempo, ó Pai, de jejum, é um tempo de nós como um povo do Senhor voltarmos para o Senhor, buscarmos mais a presença do Senhor, buscarmos ser cheios da Tua presença. Ajuda-nos nisso, ó Deus, conduz-nos, ó Pai, neste caminho, e ajuda-nos, ó Pai, a nos consagrarmos mais ao Senhor e buscarmos mais ao Senhor, para que nós vejamos, ó Pai, a Tua mão operando nas nossas vidas e na vida do povo do Senhor e na nossa gente nesse tempo difícil. Recebe sempre, ó Deus, a nossa adoração e a nossa gratidão.
por tudo que o Senhor nos tem feito. E que nosso culto, nossa adoração ao Senhor seja sempre reverente, seja feita sempre em espírito e em verdade. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Um ótimo domingo com a sua família, dentro de sua casa. Lembremos sempre de interceder uns pelos outros. E Deus supra as suas necessidades. Nesse período, nós temos os nossos meios de comunicação, todos digitais. Os cultos são transmitidos online, você pode acompanhar. Além dos cultos também, aqueles irmãos que têm o seu compromisso, sabem do seu compromisso com Deus quanto aos dízimos e às ofertas, podem fazê-lo através dos meios digitais, podendo fazer tanto uma transferência, um depósito ou o Pix. Os dados da igreja nós vamos compartilhar aí com vocês, está aparecendo na tela, você pode aí copiar ou tirar um print da tela e você tem os dados bancários da igreja, também o CNPJ, que é o nosso código para Pix, e os compromissos da igreja continuam, e especialmente falando em compromissos, durante esse tempo, que é um tempo para muitos, um tempo muito difícil, a igreja já no ano passado teve o privilégio e a alegria de poder contribuir com muitas pessoas que passaram necessidade, e Deus nos supriu os recursos, e nós pudemos investir na vida de pessoas, e a igreja continua a fazer isso. Portanto, eu quero aqui dar 2 avisos. Um é esse aviso relacionado às contribuições que você pode fazer através dos meios virtuais, mas também um aviso para que você, que porventura esteja passando por alguma dificuldade financeira, precisando do básico, daquilo que é essencial, não se constranja, nos procure. Pode me procurar como pastor da igreja, pode procurar um dos presbíteros ou um dos diáconos. Não fique sofrendo na sua casa, passando privações. A igreja, ela não tem uma quantidade de recursos muito grande, mas nós temos a disposição e temos a fé em Deus, que Deus nos ajudará a te ajudar. Então, se você está passando por alguma necessidade, nos procure. Essa semana a gente compartilhou lá na internet, nas redes sociais, algo que todos nós podemos fazer, né? Uma mensagem dizendo, olha, se você está passando necessidade, especialmente do básico, do alimento, um pacote de feijão, 1 quilo de arroz, um pouquinho de macarrão, um óleo, todos nós temos em casa e nós podemos ajudar uns aos outros. E nesse sentido, então, eu convoco a igreja, todos os membros da igreja, todos os irmãos, ajude a nossa junta diaconal a compor essas cestas básicas, que nesse momento agora são excepcionalmente importantes, porque tem muitas pessoas que inclusive passam aqui na igreja, durante a semana a gente toca a campainha aqui e pede, outras pessoas que ligam aqui compartilhando suas necessidades, e membros da igreja que tomam conhecimento de alguém que está passando por uma necessidade, e a gente tem o dever, como igreja do Senhor, de acudir, e nesse momento de socorro, a gente vai lá e compartilha a palavra de Deus, nossa junta diaconal leva, faz uma oração, lê a Bíblia com a família. Então, a igreja participou ativamente nesse momento de crise de 2020, e nós vamos continuar fazendo isso em 2021. Para isso, contamos não apenas com as contribuições mensais dos irmãos, com o compromisso nosso com Deus, que são os dízimos e as ofertas, mas também com a contribuição esporádica, e especialmente nesse momento agora, da generosidade de cada membro da igreja de trazer. Você pode trazer estes alimentos que você quer doar, você pode trazer e deixar durante a semana aqui na igreja. Na parte da manhã a secretaria está aberta normalmente. Na parte da tarde eu estou aqui na igreja todos os dias, e você pode trazer esses alimentos e eles serão recepcionados aqui, e a junta diaconal montará as cestas básicas. Se você não pode sair de casa, você pode ainda separar os alimentos, ligar para o pastor, ligar na secretaria, ligar para a junta diaconal, que nós vamos arrumar uma maneira de ir buscar estes alimentos lá. E, principalmente, se você sabe de alguém que está passando necessidade, comunique, nos informe isso, que nós vamos, nas medidas daquilo que Deus nos deu como possibilidade, nós vamos ajudar. E a gente se ajuda a atravessar esse momento, e este é o papel nosso como comunidade, como igreja, como família na fé. Que Deus te abençoe e te dê um ótimo domingo, e até logo mais às 18 horas, se Deus nos permitir. Bom dia.